Uma pesquisa realizada em 2018 mostrou que 22 milhões de brasileiros assumiram já ter consumido pornografia em algum momento da vida. Muitas dessas pessoas são casadas. E esse hábito traz inúmeros prejuízos para a vida do casal. E é sobre isso que nós vamos falar no Chá das 4 de hoje, que já está no ar. Pois é, gente, a Simone Lacerda, entendeu? Essa mulher ocupadíssima, ela elegeu um dublê para ela, né? Hoje ela não vai estar no programa novamente, né, com a gente. E por isso nós recebemos mais uma vez a nossa querida Priscila Ribeiro. A Simone confia nela, enviou a Priscila Ribeiro novamente. E seja muito bem-vinda mais uma vez, Priscila. Obrigada, Helena, querida. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo de casa. Sempre muito bom, sempre uma conversa muito gostosa e necessária. Obrigada por ter vindo, mais uma Imagina. vez. E para nós começarmos esse bate-papo, essa conversa boa do Chá das 4 de hoje, desafiador o assunto, não é? Então não sai daí não, mas nós vamos conhecer a quarta mulher dessa conversa. Vanessa Jafar é pastora da Lagoinha, casada com o pastor Eduardo Queiroz há 18 anos. Lidera junto com ele o Ministério Lagoinha Gerações na Matriz, sendo também integrante do Lagoinha Gerações Global, no trabalho com o desenvolvimento de cursos e materiais. Na Rede Super, apresenta junto com o marido o DR, um programa que fala sobre relacionamentos. Muito bacana, né? Obrigada, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Uma honra estar aqui com mulheres tão lindas e abençoadas. E nada mais apropriado que chamar uma pessoa que tem um programa aqui na casa sobre relacionamento para a gente falar dos danos que a pornografia pode causar, né? Infelizmente, Helena, é um assunto que é muito necessário e urgente de ser falado, principalmente quando diz respeito às mulheres na pornografia, porque é um assunto que é pouco abordado na igreja, né? Tem-se o mito que mulher não se envolve com pornografia, né? Mito absoluto. Mito absoluto, principalmente porque às vezes a mulher cristã está envolvida com pornografia e nem sabe. Porque livros de contos eróticos, né? Romances que a mulher às vezes se propõe a assistir, a ler, e ela acha que não está inserida na pornografia, só que isso, pra gente, pra nossa sexualidade, a sexualidade da mulher é diferente da sexualidade do homem, né? E pra nossa sexualidade feminina, um conto erótico, às vezes, vai mexer mais com a gente do que, às vezes, uma cena explícita de sexo, né? Então, é pornografia porque já mexe com a nossa mente, já mexe com o nosso imaginário, já provoca em nós coisas que não são para ser provocadas naquele momento. E, então, é um grande mito e uma grande polêmica, né? Sobre essa questão da pornografia e a mulher no relacionamento, porque tem muitas mulheres, gente, que são casadas, que não são bem resolvidas sexualmente e que aí recorrem à pornografia para essa satisfação, infelizmente, né? Sim. E a igreja precisa se levantar e falar sobre isso até para alertar as mulheres. Você mencionou dois assuntos muito importantes. Primeiro, a questão da pornografia feminina, o que não se fala. Sempre quando se fala em pornografia, imediatamente se remete ao masculino. Aquelas ideias das revistas masculinas, Sim. que migrou para os sites, né? Mas não, gente, infelizmente, como a gente tem visto a mulher avançando em muitas áreas masculinas, essa também não é diferente. Sim. Só que, como também a Vanessa pontuou muito bem, a sexualidade, as expectativas dentro do sexo para homens e mulheres são absolutamente distintas. E aí, tem muita mulher cristã envolvida na pornografia, já vivendo os desdobramentos disso, sem se dar conta de que elas mesmas abriram a porta através, por exemplo, desses contos eróticos. Sim. Né? A gente sabe que nos últimos anos, na última década, um livro famoso foi lançado aí, eu não vou fazer merchan, e que virou filme, que virou uma trilogia, me parece. E, gente, eu vi
casamentos terminando por causa deste livro. Uau. Ou seja, gera uma comparação, se há uma insatisfação na área sexual, ao invés de se tentar melhorar isso, né, através de aconselhamento, de consultas médicas, porque tem coisas que têm que ser resolvidas à luz da medicina, né? Não, se tem 1000 preconceitos de se procurar ajuda, mas não se tem nenhum preconceito de acolher esses contos eróticos. Eu me lembro quando eu era adolescente, né, que tinha umas revistas com nome de mulher, nomes femininos, e que a gente gostava de ler. Eu via as minhas amigas tudo lendo, eu cristã já, adolescente ali com os meus 15, 16, 17 anos, eu via as minhas amigas todas lendo, né, e tal. E eu falei, gente, essas meninas estão lendo essas revistas e eu vi que era tipo livros mesmo, né? Com nomes femininos. Também não vou fazer merchan. E aí, porque eu não sei se existe ainda no mercado, né? Não vou fazer merchan. E aí, eu levada pela curiosidade, porque as minhas amigas, todas da mesma idade, estavam lendo aqueles livros, eu falei, o que é isso? É romance. É romance. E eu comecei a ler o romance, né? Só, gente, que os livros, naquela época, eles eram extremamente descritivos, detalhados, né? E eu me descobri arfando, né? Nossa, Deus. Você vai se envolvendo. Você vai se envolvendo. Eu falei assim, peraí, esse negócio tá errado, tá despertando coisas em mim que nesse momento da minha vida eu não tenho como satisfazer, né? Então eu vi para que caminho que estava indo e encerrei aquela leitura. Mas aí as coisas ficaram sofisticadas e começaram então a ser acolhidas, inclusive como vamos apimentar o casamento. E hoje voltou essa questão desses livros de romance, voltou com tudo. Sim. A mulherada está assim, consumindo mesmo, né? Muito. Essa trilogia, inclusive, que a Helena citou, a maioria, né, de quem consome, de quem comprou, de quem fez o mercado girar, foram mulheres, em sua maioria esmagadora, né? E é interessante que essa questão da pornografia, ela é tão irreal, porque é uma coisa tão montada, né? Sim. Que é completamente impossível de se praticar qualquer coisa nesse nível, até porque boa parte do que acontece nas cenas pornográficas que são consumidas é literalmente um estupro para todo mundo ver, é quase que um estupro, né? Então, assim, no dia a dia, por isso que os casamentos se desfazem, porque é também por isso, né? Tem muitos desdobramentos, né? Porque é tão fora da realidade do dia a dia e é tão sem relação no sentido afetuoso, é tão uma objetificação, uma coisificação do outro, né? A pornografia coisifica, objetifica o outro. Então, à medida que você não me satisfaz como eu acho que você me deveria me satisfazer, você se torna um objeto, né? Porque eu vi que tem que ser assim, ou eu experimentei através da pornografia esse boom de emoções, esse boom de prazer. Se eu não tenho esse boom de prazer na relação real, não serve para mim. E você falou de uma coisa que é interessante, porque cria-se algo que é irreal. Então, a mulher ou o homem que assiste pensa assim, por que no meu relacionamento eu não chego nesse lugar? Jeito. Por que eu não sinto dessa forma, né? E isso vai trazendo também uma insatisfação. Uma frustração. Uma frustração em relação ao casamento. Então, peraí, o que eu ainda não conheço? O que eu ainda não vivenciei? Até onde eu posso chegar? Né? E isso pode ir levando para outros lugares, né? Sim, muito. A pornografia, gente, ela está no campo dos vícios sexuais, né? Uma pessoa que é envolvida com pornografia, ela pode ser considerada como uma viciada em algum tipo de coisa ligada ao sexo, né? A gente chama isso, né, vícios sexuais. E aí a gente tem que ir, para a gente falar de pornografia e falar assim, não pode, todo mundo sabe que não pode, todo mundo faz escondido, o que faz escondido é porque sabe que não pode. Mesmo aqueles que não são cristãos, eles têm esse senso de que a pornografia reservado, é algo ruim, né? Poxa, se a pessoa sabe que é algo ruim, se a pessoa sabe que é algo que prejudica o casamento, sabe que é algo que está levando ela para um lugar que ninguém quer ir, porque ninguém quer ir para esse lugar, né? Por que então que ela vai? Porque ela é viciada, é assim como qualquer outro vício.
Lá em Jeremias 2,13 fala assim: o meu povo cometeu 2 erros. Eles se afastaram de mim e cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água, cisternas que vão sair uma água dali que não mata a sede. A gente, quando vai falar de vício sexual, eu gosto muito de usar esse texto, e está dentro do contexto, né, o que Deus estava falando ali para o povo, porque realmente o vício sexual é quando você vai buscar algo para matar uma sede que não é algo que vai te satisfazer plenamente, né? Então, a pessoa que vai para a pornografia, além dela ir depois da pornografia para um lugar de frustração, ela vem de um lugar de frustração em várias áreas, né? Então, pode ser uma pessoa que não é bem sucedida em relacionamentos, e aí eu falo no geral, e aí ela se esconde atrás de um prazer, né, que é momentâneo. Então, pode ser N coisa, ou uma frustração. A mulher acabou de ter filho, não consegue ter relacionamento sexual com o marido por N motivos, e aí ela se afunda na pornografia porque é um lugar de prazer e onde ela se sente ali relaxada, né? Então, tem N coisas que pode levar à frustração, que aí faz o ciclo, né? Então, a pornografia eu busco porque eu estou querendo alguma coisa para me satisfazer. Então, eu saio de um lugar de frustração e me satisfaço ali. Só que aí me leva para um estado de culpa e eu ainda continuo frustrada, porque não matou minha sede, não resolveu o meu problema. Então, entro nesse ciclo, que é o ciclo de qualquer vício. Né? E a pornografia, eu acho que a igreja, ela tem, a gente tem buscado, né, trabalhar dessa forma, de não tratar os frutos, né, o fruto ali, mas e a raiz? O que está acontecendo que está levando essa pessoa para esse lugar? Então, é um trabalho que se faz junto com o psicólogo, é um trabalho pastoral, de acompanhamento, né? E não só uma conversa pastoral, mas um acompanhamento, esse discipulado mesmo, para tentar entender isso. Inclusive, em alguns casos, é até aconselhável a entrada de um profissional na psicologia. E até, Helena, em alguns casos, remédios contra a ansiedade, porque às vezes a pessoa ela vive num problema que nem existe, é por causa da ansiedade que ela vai para esse problema. Sim. Né? Então, hoje a gente tem vários recursos que a gente pode alçar a mão se a gente não ficar no campo do preconceito. Se a gente não ficar no campo de, eu não vou falar, é melhor não falar, é muito feio para eu falar isso. Eu não preciso de ajuda. Isso. Né? Não, eu mesmo consigo me dominar. E a gente sabe que com vício é outra vibe, né, gente? Às vezes você tem até a intenção de parar, mas quando você pensa que não, você está lá reincidindo na mesma questão e nesse ciclo, experimentando frustração e o relacionamento, se você está dentro de um relacionamento sexual, né, amoroso, casamento, isso vai se deteriorando. Vanessa, eu já ouvi falar e já li a respeito e eu queria saber a opinião de vocês 3 sobre isso. Que a pornografia, ela causa uma reprogramação cerebral. Então, a pessoa passa a interagir com o seu parceiro sexual de uma maneira diferente, passa a enxergar e se relacionar e ter expectativas em relação a esse prazer diferentes, e isso é uma reprogramação cerebral. E, logo, se chega nesse ponto, a gente entende que é igual a droga, porque a droga, ela gera uma reprogramação cerebral. O cara está tentando parar, ele sabe que aquilo é destrutivo para a vida dele, de acordo com a droga que ele consome, mas o cérebro dele entende que ele precisa daquilo como precisa de comida e água. Né? Sim, Helena, isso eu já li algumas coisas e ouvi outras coisas sobre a pornografia, que ela realmente ela faz uma reprogramação em algumas sinapses que a gente tem no nosso cérebro. Então, uma reprogramação dos nossos neurônios, porque o nosso cérebro não foi feito para ter grandes quantidades de prazer de imediato, né? Então, assim, a relação sexual de uma mulher com um homem, ela acontece ali, não é todo tempo, toda hora, e não tem um boom de emoção que descarrega de imediato. Então, por isso se assemelha muito ao uso da droga, né? Porque a droga faz isso, ela dá esse boom de dopamina, enfim, desse êxtase que entra no corpo imediatamente. Então, o que acontece com o cérebro? Ele vai fazendo, é como se ele pensa num matagal, assim, né? E o nosso cérebro, ele vai se reprogramando. Então, quando você dá esse boom de emoção, de sensação de prazer para ele, e ele não estava pronto para isso, ele, opa,
aí ele pede de novo. E você cria esse caminho como se você fosse... Igual a gente anda no meio do mato e vai criando aquele caminhozinho ali, sabe? Você cria aquele caminho para o seu cérebro. Então, ele sempre... Porque o nosso cérebro, ele é reprogramável. Ele sempre vai querer, de novo, o mesmo boom inicial. Isso. Só que na segunda e na terceira vez, quando você consome de novo a pornografia, o boom inicial já não acontece mais. Por isso que é um buraco sem fundo. Por isso que você precisa sempre consumir mais e ir para outras nuances. E como a Helena disse... Como é que é, Helena? Tem... o fundo do poço tem porão, né? O fundo do poço tem porão. O fundo do poço tem porão. Sem falar que quando você está em um relacionamento com alguém, não é o seu cônjuge, né? Você tá participando ali, você é inserido num ato sexual que não é com aquela pessoa que você fez as suas palavras de respeito, de cumplicidade, de fidelidade. Então, o sentimento que causa na outra pessoa é o sentimento, né, de rejeição, é o sentimento de traição, porque não é com aquele cônjuge. Eu já ouvi um casal em específico, a mulher me procurou, mulher mais madura mesmo, falando que o marido tinha proposto, né, uma coisa assim diferente. Ela inicialmente não achava que era interessante, mas por causa dele ela entrou nesse mundo, né? E depois a coisa virou, porque ela, naquele momento, ela aproveitou do cenário, só que depois ele ficou registrado na mente o que ela vivenciou que não foi com ele. Então o casamento praticamente acabou, porque ele começou a chamar ela de tudo que vocês puderem imaginar, porque ele viu ela, de alguma forma, se satisfazendo com alguém que não era ele, né? Então, esse lugar onde você se realiza com quem não é a pessoa que você prometeu ali uma fidelidade, que é o parceiro, isso aí abre milhares de brechas emocionais, psicológicas e espirituais que a gente não consegue nem calcular. Isso sem contar nas outras questões que a pornografia pode ser o catalisador, como a pedofilia, né? Como estupros, a violência contra a mulher, a violência sexual contra a mulher, né? Então, muitas vezes o cara já tem uma tendência, já tem uma emoção adoentada e ele é nutrido pela pornografia, que busca essa satisfação, que numa relação normal ele não encontra mais, porque está viciado nesse sexo bruto, violento, que objetifica o outro, né? Eu acho tão interessante, porque pelo que eu tenho notícias, né? Eu nunca consumi pornografia pesada, né? Mas pelo que eu tenho notícias, por quem já consumiu, falou, sempre a mulher, dentro dos filmes pornográficos e tal, a mulher ela tem uma posição subjugada, ela é usada, ela é um objeto. É o caso dessa série que você falou, de livros. Eu assisti o filme e, para ser bem sincera, eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, como que uma mulher pode olhar isso, igual você falou, as mulheres que consomem, mas como uma mulher pode olhar isso e achar isso interessante? Porque, inclusive, dentro dessa pornografia, nesse caso, o prazer que o rapaz tinha era em ver a mulher sofrer. Então, a gente tem aí alguns níveis de pornografia que são completamente contra o que o próprio sexo em si faz. E isso né? é tão doido, porque eu conheci um casal não cristão, namorados, e eles se relacionavam, né? E o homem veio me pedir um conselho, né? Nos pedir, a mim e o João Lúcio, me pediu um conselho. Por quê? Porque a namorada falou com ele que ele era e falou o nome do personagem masculino, né, do filme, e falou, você é o meu fulano de tal e eu quero que você faça comigo o que o fulano de tal faz. E ele falou assim, eu não consigo fazer isso com ela, porque eu respeito, eu gosto dela, eu honro, eu quero casar com ela. Embora eles não vivam a realidade do cristianismo, ele estava se relacionando com a namorada, se relacionava sexualmente com ela, como aqueles que, né, não têm a mesma formação que a gente. E ele queria se casar, ele a amava. E ele falou assim, eu não consigo tratar ela dessa maneira. Como é que eu faço? O que eu faço? Então, você vê um nível que se fala muito em independência feminina, em valorização feminina, enquanto tem tantas mulheres que nutrem a pornografia e sabem que aquilo vai custar algo muito caro para outras mulheres. Sim, né? sim. O cara consome a pornografia, você está ali, vamos supor, uma atriz de filme pornô,
ela está ali, ela escolheu estar ali, ela foi paga por aquilo, e apesar dos sentimentos que ela pode experimentar dentro daquela realidade, ela optou por aquilo, né? E aí ela sai dali, e já vi muitas atrizes falando, não tem nada a ver, é o meu trabalho. Só que o psicopata, o adoentado emocionalmente, assiste aquela cena e sai dali e vai estuprar a menina que está saindo do trabalho, que não escolheu aquela realidade. Então, muito se fala hoje da emancipação feminina, de mulheres protegendo mulheres, de mulheres cuidando de mulheres, né? De nós não admitirmos abuso umas contra as outras. Isso é uma meia-verdade absurda do nosso tempo. Precisa muito caminhar por esse discurso para ele ser verdadeiro, né? Sim. Do jeito que está, não é nada verdadeiro. Agora, é interessante falar que a pornografia, ela é a forma de um prazer egoísta, né? O princípio da pornografia é esse. Você pode até praticar pornografia acompanhado, mas como esse casal aí que a Isa, né, contou, ele propôs porque ele queria o prazer, né? Afinal, no final das contas, ele saiu muito prejudicado nisso, né? E confuso nas suas emoções. Mas a pessoa vai para a pornografia em busca de um prazer egoísta. E é o contrário do que Deus propõe para o relacionamento, né? E é o contrário do que Deus propõe para qualquer ser humano. O cristianismo nada tem a ver com egoísmo, né? Então, a gente pode falar de pornografia em vários níveis, né? A gente já falou aqui de ser um vício sexual, de ser algo que vai te levar para um lugar de frustração, que você vem de um lugar de frustração, mas também, se a gente for olhar nesse campo, né, do cristão mesmo, é um lugar que não é para o cristão estar, porque é um lugar de prazer egoísta. Você vai para a pornografia visando o seu prazer. E num sexo, por exemplo, numa relação sexual dentro do casamento, o marido e a mulher têm que ter consciência que eles estão ali para se satisfazerem, né? Esse é o princípio de uma relação sexual de um casal cristão, né? Então, a gente tem que mudar isso na cabeça das pessoas, porque eu acho que a forma que a igreja falou ou não falou, né, sobre sexo durante muito tempo, deixou essa cultura desse prazer egoísta, inclusive quando não se pratica pornografia. E aí, eu não estou justificando, mas pode ser algo que leve até as mulheres a procurar a pornografia, porque ela não se sente no direito de na relação sexual com o próprio marido, falar assim, conversar e falar, olha... Isso eu gosto, isso eu não gosto. Entendeu? A cultura, às vezes, atrapalha. E aí a mulher vai se enveredar por esse caminho por causa de uma frustração na cama com o esposo, né? Não estou falando aqui, e acho que a gente não tem que levantar essa bandeira de que todo relacionamento de marido e mulher tem que ser mil maravilhas, porque a gente sabe que é uma construção, depende de vários fatores, como você falou, pode procurar médico, e a gente não pode ficar aqui levantando bandeiras utópicas, né? Sim, sim. Mas é algo que a mulher e o marido devem conversar. Porque prazer egoísta não está dentro da Bíblia. A gente aqui, acho que todas nós podemos ser bem sinceras nisso, né? A relação sexual, ela é uma construção. É uma construção. Exatamente. Às vezes não é às vezes, de anos. De anos. Sim. Né? Não é uma coisa, primeira vez lá, nossa, olha aí, alcancei tudo. Não é assim. Sensação da lua de mel, né? Então, às vezes a gente está ali preparando para casar, a gente tem uma idealização de que a lua de mel é maravilhosa, né? E não Tem um psicólogo que vem muito aqui na rede que ele fala o seguinte, olha, mulher deveria ser proibida de assistir filme romântico até os 45 anos. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e hoje nós estamos recebendo a pastora Vanessa Jafar e nós estamos conversando sobre um tema importante, gente, como a pornografia tem afetado os relacionamentos conjugais. E, na verdade, nesse papo aqui, a gente está vendo que o primeiro atingido é o parceiro sexual, mas que pode trazer também uma série de desdobramentos. Esse vício em pornografia que é tão estimulado pela nossa sociedade. Hoje a mídia fala, não, gente, precisa de consumir, relaxa, precisa de consumir, a vida já está tão difícil, precisa de consumir para apimentar o casamento. E em nome dessas fábulas, dessas mentiras bem contadas, o estuprador está sendo incentivado, o pedófilo está sendo nutrido,
né? Então, eu queria ouvir vocês acerca disso, né? Nós estamos comentando um caso aqui nos bastidores de absurdos que a gente escuta falar, né? Como um caso que repercutiu na mídia há um tempo atrás, de um anestesista no centro cirúrgico, a mulher passando por um processo de parto, um momento maravilhoso, sublime, dando à luz ao seu filho, e dopada além da conta por esse anestesista, que ficava do lado de cá, onde a equipe não estava vendo, era uma cesariana que estava acontecendo, e ela fazendo sexo oral nisso. Gente, no cara, né, no anestesista. É uma aberração. Quando a gente pensa que já ouviu de tudo quanto é absurdo nessa vida, em relação às práticas sexuais, aos vícios sexuais, a gente se depara com uma história absurda como essa. Sim. Aí a gente pensa, no pano de fundo desse, tem jeito de acontecer uma coisa dessa sem ele ter sido estimulado ou regado, pelo menos? Quase impossível, Helena. Assim, a gente não sabe da história dessa pessoa específica, desse médico, mas a gente tem tantos outros casos. Mas, na minha percepção, na minha opinião, é quase impossível uma pessoa chegar nesse nível de loucura dentro de um bloco cirúrgico, ele ter essa coragem com outros médicos trabalhando do lado dele, enfermeiros, ele se expor nesse nível sem que ele esteja vivenciando esse nível de pornografia em outro ambiente. Agora, eu acho importante, a gente, então, sabendo disso, a gente falar sobre isso no ambiente da igreja. O que uma vez eu fui chamada para falar numa conferência feminina e eu fui eleita. Eu fui eleita para falar sobre sexualidade, né? E aí eu fui falar sobre sexualidade à luz da palavra de Deus e tal e tal. E eu percebi, gente, eu sempre acho que a sexualidade, ela foi criada por Deus. O diabo usurpou, como fez com tantas outras coisas, e distorceu, corrompeu, né, aquilo que Deus fez. A sexualidade é algo tão elevado e tão sublime que, através do sexo, que novos seres humanos são gerados. Né? Então, é algo magnífico, sublime, elevado. E o diabo está, né, usando as fendas da alma humana do caráter deformado pela queda, impondo essas monstruosidades do nosso tempo. Mas, gente, pasmem, eu estava usando as palavras mais elegantes, elaboradas, porque tem coisas que você não precisa de usar palavras pejorativas. Você usa uma palavra, a pessoa já entendeu o que você está dizendo, né? Eu procurei ser o mais técnica possível, porque sempre me agrediu muito aquelas coisas faladas de qualquer forma. Então, eu quis tratar o meu público com a delicadeza que elas mereciam. Era um público só de mulheres. Embora eu tivesse uma certa liberdade, eu às vezes brinco com elas com uma certa liberdade, naquele momento, como eu estava incumbida desse assunto especificamente, eu tratei de ser bem cuidadosa, inclusive porque existiam mulheres de faixas etárias distintas. Mas eu percebi que tinha um grupo sedento de ouvir, querendo ouvir, e tinha um grupo assim, misericórdia, como é que está falando desse assunto? E a gente não estava nem num ambiente de igreja, a gente estava em um teatro, entendeu? E que era então um ambiente, como, vamos dizer, né? E a gente entende que o sagrado não está na pedra, no tijolo, no piso. Nas pessoas, a reunião das pessoas, né? E aí, mas embora muita gente pense, o templo é sagrado. Quando a gente olha para o judaísmo, a gente vê a sinagoga sendo um lugar onde a comunidade discute tudo. Então, a sinagoga ela é construída em U ou em arena mesmo, né? E o público senta ao redor da pessoa que está no centro, falando. E ali na sinagoga se falava sobre a Torá, sobre a lei, sobre as coisas de Deus. E também se falava sobre a rua que precisa consertar e o cabrito que precisa de vender. Todos os assuntos eram resolvidos pela comunidade. E a gente demonizou isso dentro da igreja. Eu e meu marido, a gente ministra a disciplina de sexualidade no Carisma, né? Aqui na Matriz, o seminário teológico da nossa igreja. E para ministrar essa aula, a gente fez uma pesquisa muito profunda sobre a história da igreja e a sexualidade. E a gente descobriu, coisa que a gente já sabia, mas mais profundamente, né, que o controle da população tinha muito a ver com as questões da sexualidade. Então, por causa disso, né, a igreja ou era detentora de falar sobre isso ou ela repudiava esse assunto, né?
E nos últimos tempos, e aí é uma aula aqui, né, para explicar tudo direitinho, mas nos últimos tempos a igreja, ficou mais fácil para a igreja, para ela conseguir o controle da população, ela falar que o sexo era do diabo. Como vários outros temas. Como vários outros temas. E a gente veio crescendo nessa cultura, quando eu falo a gente, é a igreja do Senhor, né? Veio crescendo nessa cultura e a gente se acostumou. Quando veio a reforma protestante, esse assunto veio à tona, principalmente com a questão do casamento, né? Ou celibato e tal. Mas a gente deixou esse assunto meio que morto na reforma. Deixou só a questão do casamento, que era mais fácil de trabalhar. As questões da sexualidade a gente deixou. E aí a igreja foi muito omissa nisso, inclusive na educação sexual das crianças e jovens. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, gente. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando de nós, ok? Nós não estamos aqui malhando a instituição, não. Nós estamos falando que nós precisamos repensar algumas coisas, inclusive porque somos pastoras. Então a gente tem que repensar algumas coisas, ok? Só para ficar Agora, claro. dentro desse processo todo que a Vanessa está falando, é importante a gente falar que essa decisão, né, nessa época, nesse contexto, ela é associada ao sexo, porque ela também é associada ao corpo. Então, o corpo é visto como pecado, então tudo que é relativo ao corpo é visto como pecado, e o sexo, então, é só para reprodução. Então, se tira do sexo aquele lugar de prazer, aquele lugar de curtir, de intimidade, né? Então, de alguma forma, isso foi mantido dentro das nossas cabeças, e hoje, com essa quantidade de pensamentos e de coisas, porque nós mulheres, nós precisamos, né? A revolução Essa sexual. revolução toda aí, a gente procurando isso, mas acabando procurando em lugares errados, muitas São as vezes. cisternas rachadas. Pois é, então assim, realmente falta informação. Eu acho que falta informação. Quando a gente atende mulheres, eu faço questão, quando é alguém dentro do meu pastoreio, vamos conversar sobre sexo. Vai casar, eu chamo para conversar. E o que um dia uma ginecologista fez comigo, eu falei, eu vou fazer com as meninas que estão debaixo de mim, porque se aquela ginecologista não tivesse falado comigo as coisas que ela falou, nos meus momentos talvez eu teria tido alguns problemas. E ali foi muito importante para mim. Então, eu vejo que a gente precisa falar, porque senão as mulheres vão acabar procurando, né, esse lugar. Peraí, então eu posso ter mais prazer? Então, deixa eu ver quais são os canais que falam que eu posso ter mais prazer. E vão buscando nesses lugares. Se a gente não traz também esse outro lado, né, para as pessoas, elas de fato vão procurar aonde elas acharem que é possível. Então falta muito. No trabalho com casais, a gente identifica 3 áreas muito críticas. Você vai falar essas 3 áreas muito críticas, depois que a gente chamar um homem. Vamos dar um breakzinho nessa nossa conversa de mulher e vamos chamar um homem para essa conversa? Vamos ouvir o contraponto de hoje? Atendendo casais há muitos anos, eu percebo o quanto esse tema, pornografia, esse hábito, ele está presente no universo conjugal, às vezes para poder, com a desculpa, né, de apimentar a relação, inclusive entre casais de cristãos. Sabiam disso? Que buscam a prática da pornografia também com essa desculpa de colocar mais fogo no relacionamento. Mas o que a gente percebe é um efeito inverso. O esfriamento, muitas vezes, desses relacionamentos. Uma pesquisa recente apontou que cerca de 35% dos homens que consomem pornografia com regularidade têm um desejo menor, né, pelo sexo real com as suas parceiras. Isso causa o quê? Um esfriamento, às vezes vai existir um afastamento entre os parceiros, podendo levar, né, ao divórcio, à separação, às vezes uma traição real. Isso é muito ruim para a qualidade, né, da família como um todo. Eu sempre costumo dizer que o centro da família não são os filhos, mas o casamento. É o laço, né, entre o casal que faz com que a família seja forte. E a gente percebe como a pornografia ela tem entrado, né, na intimidade do casal, gerando uma série de prejuízos. Prejuízos esses que são de nível sexual, tem desenvolvido, né, os casais têm desenvolvido várias disfunções sexuais, como a disfunção erétil, a ejaculação precoce, outros problemas também nesse aspecto.
porque a pornografia ela causa uma mudança, né, no centro de recompensa no cérebro do homem e da mulher, ou seja, cada vez mais a pessoa ela vai querer uma intensidade maior. Inclusive tem pesquisas mostrando que o uso da pornografia ele é mais viciante do que o uso de algumas drogas. Então é interessante como, né, a pornografia ela faz com que o usuário se vincule muito facilmente, seja muito difícil, né, sair, né, dessa prática sem ajuda externa, sem uma psicoterapia, às vezes até a necessidade de uma ajuda medicamentosa, né, prescrita aí por um psiquiatra para diminuir e evitar essas crises de abstinência que muitas vezes a ansiedade causada pela diminuição ou corte, né, do uso da pornografia, assim como acontece em outras drogas, às vezes a medicação ela vai ser necessária também. Então o casal precisa sim estar muito consciente disso. Nem sempre o homem ele tem uma consciência disso como um problema. É interessante porque na década de 70 as pessoas usavam cigarro no avião, né, e não viam um problema nisso. Hoje é inadmissível fumar, né, dentro de uma aeronave. Eu imagino que daqui a um tempo esse problema da pornografia vai se tornar algo realmente insustentável, porque as pessoas estão mudando a forma, a lente como elas enxergam umas às outras, como valorizam umas às outras, ou seja, o olhar está contaminado. As pessoas são mais objeto, né, e não são olhadas como pessoas. Isso também interfere muito no relacionamento conjugal, além de outros prejuízos, tá? Então é importante que o casal esteja atento. Às vezes o tratamento vai demorar de 6 a 9 meses, a depender do caso. Então é preciso que o casal busque ajuda para poder tratar e se ver livre de uma vez por toda desse vício. Excelente a colocação aí do Samuel Vermelho. Obrigada, Samuel, pela sua colocação pontual e de acordo com tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Homens e mulheres estão ali na mesma página sobre pornografia. Fala pra gente, Vanessa, eu te interrompi quando você ia falar que tinha três pontos críticos na vida de um casal. Eu acho que são os pontos que levam realmente, os principais pontos que levam realmente a uma crise conjugal, né? É a comunicação ou a falta de comunicação, a questão financeira, afinal, um casal sem ter dinheiro para comprar comida para os filhos ou sem ter dinheiro para pagar o aluguel, não tem como ficar bem, né? E a questão sexual. Então, eu acho que esses 3 pilares na vida do casal tem que ser muito bem observado. E às vezes a gente fala muito sobre os outros assuntos, mas deixa de falar sobre a questão sexual por achar que é algo íntimo demais para a gente falar, né? Só que, como a Helena falou, tem como a gente falar sobre esse assunto de uma forma elegante, né? Com princípios bíblicos, porque a Bíblia traz resposta para tudo. Sim. Né? Sem a gente invadir a intimidade das pessoas, mas alertando elas que em Deus a gente tem resposta para isso, né? É isso aí, é isso aí. Meninas, nós já estamos caminhando para o fim desse programa que estava tão bom. Ô, gente, vocês estão gostando do Chá das 4? Indica, pessoal, para suas amigas, para os seus amigos também. Ah, mas não é programa só de mulheres? Não, os homens, é importante a gente, por isso que a gente faz questão do contraponto. É importante os homens estarem aqui participando, até mesmo para eles terem uma percepção maior do universo feminino, de como a gente pensa, das questões que nos afligem, né? E esse programa, por exemplo, que fala sobre pornografia, alcança os 2 sexos, né? Então, divulga, conta para suas amigas, para os seus amigos, para a gente conferir. Isa, deixa suas últimas considerações nesse chá. Eu acho que a gente precisa, né, como cristãos aqui, entender primeiro que foi Deus que criou o sexo, né? Ele cria dentro de um contexto, ele cria dentro de um formato que a gente sabe que é o casamento, de uma relação sexual de homem e mulher, né? Com respeito, com reciprocidade, não egoísta, numa construção de um com o outro. Eu não vou melhorar o meu casamento através do corpo de outra pessoa. Eu vou melhorar o meu casamento, o sexo no meu casamento, conhecendo o corpo do meu marido. Ouvindo ele, sabendo a respeito dele. E a gente precisa encontrar esse lugar. O sexo não é pecado, né? Às vezes a gente como cristão fica com isso. O sexo é pecado, eu não posso falar porque é pecado. Não, não é pecado. Nesse contexto que Deus criou, é prazer. Agora, sexo também não é só esse lugar do meu prazer, né? Ele é esse lugar equilibrado de construção e de fidelidade. Então, que a gente repense, né, a forma como a gente tem lidado com essa área na nossa vida dentro do casamento. Você, Priscila?
Olha, eu acho que assim, a gente tem que deixar alguns mitos para trás, a começar pensando nessa questão do corpo, que a Isa citou nesse bloco anterior, do pecado estar no corpo, né? No corpo físico. E, consequentemente, a gente acaba deturpando a visão que a gente tem da sexualidade e do sexo. Por isso, muitas vezes, é tão difícil confessar este pecado, porque parece que ele é pior do que muitos outros pecados, né? Porque está envolvendo o corpo em si, a área sexual. Não. Jesus reconcilia consigo tudo na cruz, tudo é santo, seu corpo é santo, é espiritual. Por isso que você não precisa se envergonhar se você está vivenciando alguma questão como essa, vivenciando alguma dificuldade, seja você de forma pessoal, solteiro ou você dentro do casamento. Você precisa de ajuda, procure ajuda. Você não vai vencer a pornografia sozinho, não tem jeito. Não tem jeito, é algo que você precisa de uma ajuda de alguém para confessar esse pecado, muitas vezes, como o especialista disse, até de uma psicoterapia e talvez também de um remédio. Não ande sozinho, confesse que o Senhor tem libertação para você. Amém. Vanessa, nós queremos agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito com você e eu oro para que Deus continue usando você, Amém. seu esposo, Amém. para jogar luz nessas questões. Amém. Vocês que estão diretamente ligados à área de educação, né? Que isso também esteja aí nas páginas, né, da programação da Igreja do Senhor sobre a Terra. Amém. Obrigada Amém. mesmo, eu de que verdade. agradeço, uma honra para mim estar aqui com vocês. E a gente vai ficando por aqui, esperando que esse Chá das Quatro tenha abençoado você. E eu quero orientar você, pai, mãe, converse com seus filhos sobre pornografia. Às vezes a gente não pensa, não, o adolescente está demorando mais tempo no banheiro, o adolescente está acordando de madrugada, não quer usar o celular na nossa frente. Investigue, converse, aborde esse assunto abertamente para que amanhã ele tenha um casamento feliz, seguro, um relacionamento sexual saudável. E você que já é adulto, vigia, porque qualquer um de nós pode ser tentado e entrar por um caminho obscuro demais. Deus abençoe vocês e até o próximo Chá das Quatro, se Deus quiser.